Pois o Senhor és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar. O universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. No esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. As palmas. Em tua presença quero estar, completo quero me entregar, dar graças e cantar, dar graças e cantar. Em tua presença, em tua presença quero estar, completo quero me entregar, dar graças e cantar, dar graças e cantar. Pois o Senhor és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar. O universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. O esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Jesus, eu quero te aclamar. Jesus, eu quero te aclamar, com alegria te louvar, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Agora as vozes masculinas. Jesus, Jesus, eu quero te aclamar, com alegria te louvar, enquanto eu viver, enquanto eu viver. Pois tu, Senhor és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar. O universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. O esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Cante, pois tu, Senhor és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar. O universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é. O esplendor da tua santidade, onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Amém? Amém. Palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Tua santidade é grande, teu amor é imensurável. Tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Cante, te adorarei, te adorarei.
eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois então vamos lá, unindo o coral, te adorar. Amor maior não há. Amor maior não há. Amor melhor não há. Amor maior não há. Amor melhor não há. Mais uma vez. Amor maior não há. Amor melhor não há. Amor te adorarei, bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor, te adorarei, bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer? Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Somente Ele é o Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. Este reino é eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. As mulheres, os reinos Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Agora os homens têm que fazer bonito. Vamos lá? Os reinos. Os reinos se abalam, os povos se curvam,
as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Todos cantando. Para dizer que tu és o Senhor. E a igreja adora o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Fazer igual fizemos de manhã, somente a igreja cantando teu reino. Vamos lá? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Adore o Senhor, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Você pode se colocar em pé mais uma vez? Vamos cantar mais uma vez, digno de glória. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas
coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que eu mereço ser a Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que eu mereço sempre ser a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Mateus 4, de 1 a 11. Podemos? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos dele os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os seus reinos do mundo e o seu esplendor. E ele lhe disse: Tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. E então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Nosso tema de hoje é lições do deserto. O que podemos aplicar em nossas vidas a partir dos desertos que a vida nos impõe. Eu gostaria de que você imaginasse algumas realidades.
estou indo um pouco fora daquilo que até aprendi no seminário, de a gente não contar muita história triste no início. Mas nesse caso aqui eu vou precisar contar algumas. E aí diz o seguinte: imagina a situação, que diversas histórias que se desencadearam num deserto. Um jovem casal junta todos os seus recursos, depositam toda a sua confiança num patrimônio e em questão de meses perdem toda a economia que haviam feito ao longo da vida, porque confiaram numa pessoa, e essa pessoa tirou isso deles. Uma noiva descobre que seu noivo está se envolvendo com uma outra mulher, e que também está noiva, e que se conhecem, e descobrem juntas a situação embaraçosa que estavam. Uma família que se dedica integralmente aos cuidados de um ente tão querido, que não suportando a doença e a sua fragilidade, vem a falecer. A compra do tão sonhado carro zero, e em menos de um mês sendo roubado, e ainda por cima tendo a vida ceifada por bandidos inescrupulosos. A vida de um adolescente perdendo completamente seu sentido, devido a um abuso por uma pessoa tão próxima, na qual a imagem e vivência era de segurança e não de medo. Histórias e mais histórias podem ser contadas, e uma dessas poderia ser a história de qualquer um aqui, pois essas histórias são de fato reais e apenas seus personagens foram aqui preservados. Com certeza cada uma dessas pessoas enfrentaram os seus desertos e lições profundas para a vida e foram tiradas a partir dessa experiência com o Criador. A Bíblia, ela relaciona momentos de intensa reflexão, profunda tristeza ou de angústia e sofrimento como deserto. Não é apenas um personagem que vive esse contexto da sua vida. Homens e mulheres passaram pelo deserto e dali saíram muito mais fortes do que imaginavam e de suas experiências profundas com Deus. Mas aí a gente precisa fazer algumas considerações a respeito do deserto para a gente caminhar na nossa palavra hoje aqui. A primeira consideração, não somos preparados para encarar o sofrimento. É uma realidade. Nós não somos preparados para encarar o sofrimento. Existe uma certa proteção, existe também uma super proteção ou de pais permissivos que fazem com que os filhos percam completamente a referência do que é passar por problemas. A gente ainda tem aquela cultura da princesa e do príncipe, daqueles momentos em que a gente vai dizer, olha, a vida sempre vai ter um final feliz, mas nem sempre a vida vai ter um final feliz, nem sempre as histórias terminarão da forma como a gente imagina. A outra consideração a respeito do deserto é que não temos a cultura da reflexão. Nós não temos qualquer tipo de cultura de refletir. Vivemos momentos de estar sozinho, pensar, refletir. Nós vivemos um contexto de cultura onde as decisões precisam ser as mais rápidas possíveis. Não há nenhum momento em que você possa pensar sobre o assunto, refletir sobre o assunto, se retirar, às vezes, de um contexto, de uma realidade, para você pensar a respeito de tal situação. A outra consideração é que não podemos expor as nossas vulnerabilidades. Crente tem vulnerabilidade? Não tem aquela frase lá que o pessoal fala? E aí, varão, só vitória? Tem um porteiro lá na igreja da Barra, que toda hora que eu chegava lá, e ele falava, e aí, pastor, só vitória? Aí eu, só vitória? Tal, né? Estava lá com ele. Mas passou outro dia na escala dele de novo, e aí, pastor, só vitória? Aí eu falei, rapaz, deixa eu te falar um negócio. Nem sempre é só vitória. De vez em quando tem empate. E de vez em quando tem 7-1. A gente precisa entender que nós precisamos, a gente vive um contexto em que expor as nossas vulnerabilidades nos tornam completamente despreparados para encarar o deserto. Todo mundo, a outra consideração, todo mundo um dia vai passar por um deserto, ou já passou e pode voltar a passar. Tendo feitas essas considerações, acredito que a partir da experiência de Jesus no deserto, e poderíamos ter escolhido qualquer outra, como a história de Agar, Jó, Davi, ou até mesmo do povo de Israel. Mas a partir do que o nosso grande mestre viveu, antes de iniciar o seu ministério, vamos refletir sobre algumas lições do que é possível aprender no deserto. São muitas lições, e elas podem variar de história, de pessoa para pessoa, suas expectativas, suas experiências e toda a sua história. Por isso, me concentrei em pelo menos 4 grandes lições que nós vamos observar aqui. A primeira coisa,
Primeira grande lição: não existe um padrão para que o deserto aconteça em nossa vida. Não existe um formato, não existe um modelo, não existe tendências a fazer com que você acredite: oi, eu estou chegando num deserto, estou chegando num momento difícil da nossa vida. Sabe como é que a gente percebe quando a gente está no deserto? Quando a gente faz aquela pergunta: caramba, como é que eu vim parar aqui? Como é que eu vim chegar a essa situação? Como é que eu deixei fazer com que essas circunstâncias nos tornassem um grande deserto na minha vida? Exemplos bíblicos da chegada ao deserto: Agar sendo expulsa da sua casa com seu filho Ismael, Moisés fugindo para não ser morto, o deserto no meio do caminho para Canaã, Elias fugindo da rainha Jezabel, Jonas viveu o seu deserto 2 vezes, na baleia e próximo a Nínive, e Jesus sendo orientado pelo Espírito de Deus a ir para o deserto. Queridos, infelizmente o deserto ele pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante, e a gente precisa entender e compreender e nos preparar para vivenciá-los. A segunda grande lição que nós temos: veja além dos motivos no deserto e concentre-se nos propósitos. Veja além dos motivos no deserto e concentrem-se nos propósitos. A gente sempre fala, e às vezes em alguns contextos de aconselhamento, de falar para alguém, a gente sempre ouve uma frase assim: olha, muda a pergunta do porquê para quê. Você já ouviu isso? Você já ouviu esse negócio? Olha, você não está entendendo o que está acontecendo porque você está só no porquê, você não está entendendo o para quê. Mas mais do que uma frase pronta, mais do que uma frase que está no contexto de algum aconselhamento, de alguma realidade que a gente tem vivido, a gente precisa concentrar naquilo que tem o propósito quando passamos por um deserto. Um pouco antes da Bia nascer, eu e Juliana, nós tivemos uma gravidez. E aí a gente não estava esperando muito, a gente estava numa situação um pouco desajustada até financeiramente, assim, mas a gravidez chegou. E a gente cuidou com muito carinho, com toda a atenção, com toda a dedicação que um bebê precisa. Mas num dia, numa terça-feira, nós precisávamos ir na consulta médica ali no pré-natal, e quando a gente chega lá no pré-natal, o médico informa para a gente que o bebê havia falecido. Deserto. As imagens do médico tentando fazer com que o bebezinho pudesse fazer alguma reação ainda pulsam na minha mente. Mas eu não gostaria que você ficasse com esse momento da história. Eu queria que você ficasse com outro momento da história. Quando a gente saiu daquela situação, Juliana precisou passar por cirurgia, nós fomos para a casa da nossa sogra, eu tinha alguns dias para ficar com a Juliana no trabalho, e aí teve um momento em que uma pessoa ligou para a gente. E sabe, naquela hora que a gente está questionando tudo, que a gente não está entendendo o que está acontecendo, que as coisas estão dolorosas, estão doloridas demais, e a gente não consegue perceber há um palmo na nossa frente. Naquele exato momento, uma pessoa liga: Samuel. E o Samuel tenta consolar a gente porque ele havia perdido também um bebê, não na barriga. Ele nasceu, chorou e faleceu. E aí ele colocava toda essa questão que a gente está colocando aqui para você. E ele falava para mim: Hugo, não se concentra no porquê. Se você ficar perdido no porquê, você não vai conseguir entender os propósitos de Deus para a sua vida. E aí, uma das coisas mais marcantes da minha vida é quando, no dia seguinte a essa palavra, pela primeira vez a Juliana saiu do quarto. Isso já se passavam alguns dias, e ela não conseguia ter força para sair do quarto. E aí ela desce, ela no segundo andar da casa, ela desce, vai para um lugar de sol, para pegar um pouquinho de sol. Naquele instante, ela começa a cantar uma canção. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. Você conhece? É Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono
do céu e do mar. Olha agora. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é o seu Senhor. Ele é aquele que faz você enxergar além daquilo que você está vivendo agora. A Bíblia vai nos falar que Jesus foi ao deserto para um propósito definido, ser tentado. As experiências negativas do deserto como fonte de aprendizado. Jesus estava de alguma forma aprendendo alguma coisa no deserto. E nós precisamos compreender que até numa questão difícil como essa, nós podemos aprender algo. As tentações que Jesus viveu o fortaleceram em relação a 3 áreas que seriam fundamentais em seu ministério. A primeira coisa, disciplina. Era propósito chegar aos 40 dias em jejum. Jesus precisava de disciplina. Ele precisava cumprir essa meta. O objetivo dele era cumprir essa missão. A gente também tem uma outra lição, os limites. Jesus sabia que a sua missão dependia da visão correta de sua autoridade. Você vê o tempo todo, o diabo fica questionando a autoridade de Jesus. E o tempo todo, Jesus está falando sobre quem de fato ele é e de como ele se porta diante dos momentos difíceis. E em terceira, a identidade. Jesus mostrando seu conhecimento sobre o seu lugar nos planos de Deus. O que você aprendeu ou o que tem aprendido nesse tempo de deserto? Você ainda está inerte na fase do porquê? Ou já deu passos significativos para saber o propósito desse tempo? Tem uma coisa que eu tenho observado. É no deserto que deixamos de ser infantis e passamos a viver a vida de uma forma mais madura. Os desertos nos formam, nos moldam, nos fazem aprender, nos fazem crescer, nos fazem perceber as realidades de quem de fato nós somos. A terceira grande lição: o deserto tem a grande capacidade de potencializar as nossas fragilidades. O deserto tem a grande capacidade de potencializar nossas fragilidades. As tentações que Jesus precisou vencer foram todas relacionadas à fragilidade física, emocional e espiritual. O tempo todo o diabo estava ali focado em tirar Jesus do sério. A confusão que a nossa mente cria ao estarmos no deserto, passamos a ter visões, as famosas miragens, possíveis expressões que a gente usa quando estamos vivendo num momento como esse. Porque quando a gente vive o deserto, a gente tem a nossa fragilidade potencializada. Parece que como uma lupa, tudo aquilo que nos faz ficar menor, que nos faz ficar sofridos, parece que aumenta. E aí, a gente ouve frases assim: nossa, parece que minha vida não sai do lugar. Já viveu isso? Você já viu alguém dizer isso? Parece que minha vida não sai do lugar, pastor. Parece que eu estou dando voltas. Essas coisas só acontecem comigo. A outra frase: está chegando? Já chegou? Chega, não dá mais. Essas frases nos mostram o quanto que vivenciamos miragens quando a gente não consegue perceber o quanto que as nossas fragilidades são potencializadas. Quando as fragilidades começam a falar mais alto do que a nossa fé em Deus, o desespero começa a fazer parte da nossa vida. E aí tem uma frase muito interessante de um amigo meu chamado Guilherme Ribeiro, e ele diz o seguinte: o nosso desespero é sempre resultado de um profundo desconhecimento do que Deus é. Quando a gente entra em desespero sobre determinadas coisas, na verdade nós perdemos o foco de quem de fato Deus é. E a gente ouviu aqui a música: Deus é Deus. Deus é Deus. Hoje a gente percebe uma grande valorização das experiências e a gente observa que Jesus está ali pautado na palavra. Às vezes, em algum contexto, a gente tenta vencer o deserto com as experiências que a gente já viveu em outro lugar, em outro contexto, em outra realidade, e às vezes essas realidades não conseguem dar sentido, não conseguem fazer com que a gente resolva os nossos problemas. Mas Jesus nos ensina
que quanto mais eu conheço a palavra de Deus, que quanto mais eu medito na palavra de Deus, eu consigo encarar os momentos mais difíceis da minha vida. A grande tentação dos nossos desertos, traduzida por um pastor americano chamado Job Martin, diz o seguinte: se o diabo não conseguir fazer de você uma pessoa má, ele vai fazer de você uma pessoa ocupada. Se o diabo não conseguir, porque você tem na essência a bondade de Deus, você tem na sua essência a bondade do Senhor, ele vai tentar você por outro caminho, e esse caminho é a ocupação. E às vezes a gente está ocupado demais para pensar, ocupado demais para refletir, e ocupado demais para tomar alguma decisão, e a gente não consegue sair do deserto. A quarta grande lição: o deserto não é o destino final, e sim parte do caminho. O deserto não é o destino final, e sim parte do caminho. Existe uma frase do livro Pequeno Príncipe que é bem interessante: eu sempre amei o deserto. A gente senta numa duna de areia e não se vê nada, não se sente nada, e no silêncio alguma coisa irradia. Exatamente nos momentos mais difíceis, nos momentos mais desérticos da nossa vida, da nossa existência, a gente consegue perceber um broto, algo que pode nos trazer a esperança, algo que pode movimentar a nossa vida para fazermos sair daquela condição de deserto. Jesus repreende o diabo com a palavra de Deus. Ele vai embora e o deserto acaba com a seguinte expressão: então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. E é impressionante quando a gente pode ter contato visual com um negócio parecido como esse. Em 2013, se eu não me engano, teve uma convenção lá em Aracaju, e eu estive lá nessa convenção, e tem um dia lá que você pode fazer um passeio, e nós estávamos fazendo um passeio para o Rio São Francisco. E era interessante, gente, que no caminho você só via morte, você só via deserto, osso, cruz. Era das quantidades e dos jeitos mais diferentes que pode ter. Era uma condição feia, algo triste, difícil. Mas assim que o carro foi chegando próximo, aonde o Rio São Francisco estava próximo, parece que o verde ia tomando conta daquela realidade. E aquele degradê verde foi se tornando tudo verde, foi tornando tudo próximo do rio. E era muito lindo poder ver o quanto que o rio trazia vida para aquela realidade. Nós falamos de exemplos bíblicos a respeito de estar no deserto, mas é impressionante quando a gente consegue sair do deserto. E os exemplos bíblicos dessa saída pode ser lá em Agar com seu filho como descendente de uma grande nação, Moisés, líder do povo de Israel na saída do Egito, Elias como um grande profeta de nossa Bíblia, Jonas crescendo em sua relação com Deus e na realização da sua vontade, e Jesus cumprindo o seu ministério como nosso Salvador. O que a gente talvez precise entender, que o caminho até a terra prometida é o deserto. O caminho até a sua maturidade pode ser o deserto. O caminho até as suas maiores conquistas, por vezes, passa pelo deserto. Mas quando a graça de Deus alcança o nosso coração, é como essa frase de Eugene O'Neill que diz assim: o homem nasce quebrado, ele vive com remendos, e a graça de Deus é a cola. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não conheço você, não tenho alguns conhecimentos aqui bem de nome ainda, não conheço sua realidade, não conheço o seu contexto, não conheço sua vida, não conheço a sua história. Mas talvez você esteja passando por um momento de deserto na sua vida. Talvez você esteja vendo o caminho, como eu via o caminho ali para o Rio São Francisco, completamente desértico, completamente feio, sem esperança, sem uma motivação. Mas hoje, o que eu quero trazer para você é a esperança da graça do nosso Senhor Jesus e Salvador para a tua vida. Ele é dono de tudo. Ele é dono da tua vida.
Ele é dono de todas as suas coisas, e é nele que a gente subsiste, é na graça dele que a gente encontra a vida abundante que a gente precisa. Eu queria orar por você nessa noite. Eu não sei se você tem enfrentado momentos como esse, e tem sido difícil passar pelo deserto. E a minha palavra de encorajamento para você é o seguinte: o deserto vai passar. O deserto vai passar. E quando passar, você vai ver o grande e poderoso Deus conduzindo a tua vida, a tua existência, a tua família, a tua história. Se você quer que eu ore por você nessa noite, gostaria de que você indicasse com a sua mão assim. Eu quero orar por você nessa noite. Que Deus te abençoe, meu querido. Há mais alguém que quer que eu ore por você? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Lá, Deus abençoe. Lá atrás, que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe. Aqui, Deus abençoe vocês, que Deus abençoe vocês. Aqui, por favor, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Há mais alguém aqui desse lado, que Deus abençoe a vida de vocês. Lá, que Deus abençoe a sua vida, querido. Lá atrás, que Deus abençoe, que Deus abençoe. Que Deus abençoe, meu irmão, lá atrás também. Queridos, o deserto vai passar. E tudo aquilo que não tinha cor, tornará a ter cor. Porque o Deus de graça alcança a nossa vida. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu não sei se você quer colocar algo de forma especial diante do Senhor. E aí, além de levantar a mão, eu vou te pedir algo corajoso, mas algo que vai criar um marco espiritual na sua vida. Um marco espiritual na sua existência, na sua forma como ver a vida, do deserto e dos momentos difíceis que você tem enfrentado. Se você quer sair do seu lugar e vir aqui à frente, a gente vai estar orando por você. Eu vou pedir para o pastor Zildo vir aqui e orar por você. Mas se você pode, você deseja sair do seu lugar, para um marco espiritual na sua vida, com o Senhor, para que esse deserto passe definitivamente, sai do seu lugar e venha. Eu sei que é um passo de fé gigantesco, mas eu tenho certeza de que isso vai ser uma bênção na sua vida e na sua história. Mais alguém quer vir? Por favor, vem aqui. Nós vamos orar por você. Tantas mãos foram estendidas. Eu sei que nem sempre a gente tem essa força para a gente sair do nosso lugar, mas eu tenho certeza de que o Senhor dará toda a força que você precisa para sair do deserto, para vivenciar o novo de Deus na tua história, para que você possa recontar aquilo de bom que o Senhor tem feito na sua vida, na vida da sua família. Vamos orar? Ó Deus, como o Senhor falou conosco nesta noite, ó Deus, como nós podemos, ó Deus, confiar tanto no Senhor, ó Deus, muito obrigado. Obrigado por nós podemos, ó Deus, depender do Senhor, saber que o Senhor está ao nosso lado, que apesar dos desertos, ó Deus, que nós atravessamos, o Senhor está conosco, ó Deus, nessa caminhada. E sabemos, ó Deus, que o deserto, como aprendemos hoje, não é um ponto final, não é o destino final, mas é um meio, é um caminho pelo qual passamos e saímos melhores, ó Pai. Muito obrigado. Deus, apesar dos desertos serem difíceis, nós queremos agradecer por eles, porque o Senhor está conosco também. O Senhor atravessa conosco, ó Deus, e nos faz pessoas mais fortalecidas. Agora eu quero colocar, ó Deus, diante do Senhor, os teus filhos que estão aqui à frente, ó Deus, pessoas que passam por tantas lutas, tantas tribulações, ó Deus, pessoas que passam por desertos amargos, dias difíceis. Ó Deus, eu coloco cada um deles, cada uma dessas pessoas no teu altar. Deus, visita cada um, visita o coração, visita a mente, ó Deus, e que o Senhor fortaleça, Deus, nesta travessia. Dê força, Deus, fortalece os braços, como diz a tua palavra, que o Senhor é aquele que nos fortalece em todo o tempo. Ó Deus, dê ânimo, dê coragem. Não permita, ó Deus, que nada venha fazê-los desistir dessa caminhada, mas, ó Deus, caminhe junto como o Senhor tem caminhado. Os abençoe. Se aqui, ó Deus, pessoas vivendo os dias mais amargos e pensando em desistir, ó Deus, que a tua graça alcance essa pessoa, no nome de Jesus. Alcance a vida, alcance o casamento, alcance a família, alcance as finanças, alcance, ó Deus, a saúde, problemas emocionais, ó Deus, que o Senhor alcance, ó Deus, e caia por terra, Deus, essas questões emocionais. Mas abençoe, é o nosso pedido, ó Deus, abençoe cada um deles. Assim nós colocamos cada um no teu altar, Deus, e leve-nos, ó Deus, para a nossa casa, na certeza, Deus, que a tua presença será conosco.
E não apenas hoje, ó Deus, mas amanhã, depois, todos os dias, ó Deus. Que nós possamos sentir, ó Deus, claramente o Senhor ao nosso lado. Essa é a nossa oração que fazemos no precioso e no poderoso nome de Jesus. Amém e amém, amém.